Vamos, por falar em sugestões de telespectadores, tratar da síndrome do pânico é um tema sugerido por telespectador. Eu recebo aqui o Dr. Miguel Franco, que é médico psiquiatra. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Boa noite, Fábio. Eu queria falar sobre esse tema também, porque eu conheço muitas pessoas que sofrem desse transtorno. Como que começa o transtorno? Quais são as causas da síndrome do pânico, doutor? Bom, boa noite, Fábio. Boa noite, audiência. Primeiramente, a gente lembrar que os transtornos psíquicos, transtornos psiquiátricos, no qual o transtorno do pânico se inclui, são multifatoriais, né? Existem situações de ordem genética e ambientais que cumprem um papel importante na gênese, né? Na origem, na formação desses quadros. E muitas vezes uma predisposição já desde a infância pode indicar a predisposição. Como que é feito o diagnóstico da síndrome do pânico? Fábio, o diagnóstico ele é eminentemente clínico. Não existem exames complementares nos quais nós vamos nos amparar. Existem, sim, alguns indícios, mas eminentemente é clínico, na entrevista, na anamnese, no exame psíquico. Agora, a gente sabe que as pessoas têm sintomas que se assemelham muitas vezes à síndrome do pânico e não é, e vice-versa. Quando que a gente sabe, evidentemente, que esses sintomas que estão se apresentando são característicos da síndrome do pânico? Bom, é importante a diferenciação desses sintomas físicos, porque muitas vezes eles podem realmente confundir. As pessoas têm um alto índice de ingresso a pronto-socorro, a emergência, por entender que possa estar tendo um quadro de infarto do miocárdio, de AVC, e muitas vezes pode até acontecer da pessoa ter pressão alta, enfim, mas discernindo bem, fazendo uma boa investigação clínica, determinando, excluindo em exames de laboratório, nós conseguimos chegar a um diagnóstico apurado de transtorno do pânico. Por exemplo, nós já vamos começar com as perguntas dos telespectadores e você pode enviar 11 9503 3870. A Maria de Salvador está perguntando, doutor, quem tem medo de pegar avião é um tipo de síndrome do pânico. Tem tratamento para isso? Evidente que tem. O medo específico, ele entra mais como uma fobia, mas é interessante até a pergunta porque nem todo ataque de pânico, nem todo episódio de pânico configura necessariamente uma síndrome do pânico. Nós temos pessoas que podem, ao longo do tempo, ao longo da vida, apresentar um ataque de pânico e não necessariamente ser uma síndrome do pânico, muitas vezes secundário a algum quadro clínico ou alguma substância. Você sabe que eu conheço uma pessoa, doutor, que ela tem síndrome do pânico, ela não consegue estar em locais fechados em hipótese nenhuma. Por exemplo, esse estúdio aqui, ela não conseguiria ficar aqui, apesar de ser um estúdio até relativamente grande. Metrô, ela não consegue entrar no metrô. Por que acontece esse tipo de situação? Quer dizer, ele é desencadeado psiquicamente e depois fisicamente, é isso? Correto. Na origem do transtorno ansioso, como no caso do pânico, nós temos um desajuste nos mecanismos de controle diante do estresse. Tá. Então, se ocorre... No caso, a situação é de estresse, é isso? Exatamente. Nós, os seres humanos, estamos condicionados a suportar situações de estresse desde o início da vida. Porém, há pessoas com maior ou menor susceptibilidade ou maior propensão a ter ansiedade, perfis de pessoas ou de famílias ansiosas. Então, muitas vezes, a pessoa ela é submetida a um estresse crônico. Então, isso pode levar realmente, com maior chance, a desenvolver quadros de ansiedade clinicamente. O fato que você coloca de situações ou no elevador, ou no avião, ou no metrô, no transporte público, está muito associado à agorafobia. Então, o transtorno do pânico,
A gente cataloga sem ou com agorafobia. Agorafobia. Isso, que é justamente um medo associado, além daquele medo de morrer, ao medo de descontrole que caracteriza o transtorno do pânico. A agorafobia se caracteriza pela intensa ansiedade ou desconforto diante de uma situação em que eu posso não ser socorrido ou não sair daquele momento ou daquela situação, e aquilo cria um colapso para a pessoa. Um exemplo, uma pessoa que tenha esse tipo de transtorno, se ela ficar presa, por exemplo, num elevador, por qualquer problema técnico que possa ocorrer, fica entre os andares, enfim, ela pode vir a falecer ou não? Isso é uma pergunta que todo paciente, quando ele está sem tratamento, é o principal, né? Eu vou morrer disso. Uma vez afastada a causa clínica, tendo sido investigada adequadamente, descartada a presença de uma síndrome coronariana, por exemplo, a gente diz, não, o transtorno do pânico, ele não necessariamente vai levar a pessoa ao óbito por conta da crise de pânico, tanto que muitas vezes ela é medicada, ela é mantida em observação numa emergência, estabilizado o quadro, ela é encaminhada justamente ao psiquiatra para tratar da forma mais adequada, com maior calma, com maior tempo de recuperação. O tratamento, geralmente, ele é através de remédios, ou existem tratamentos que não utilizam os remédios como base? Esquematicamente, Fábio, temos 3 formas de tratar, isto é, nós podemos tratar só com psicoterapia, Tá. que no caso a terapia cognitiva comportamental é aquela que se mostra em pesquisas e em experiência clínica como a mais proveitosa, de maior benefício. A psicofarmacologia, através dos medicamentos também específicos, ou combinada, que aliás é a que traz maior proveito para o paciente. Olha, tem uma pergunta aqui sobre síndrome de Eagle. A pessoa está querendo saber, é Edinalva, de Motuca, São Paulo. Ela está dizendo que tem a síndrome de Eagle e quer saber se tem cura. Primeiro, o que é a síndrome de Eagle, doutor? Bom, com esse nome eu não conheço. Eu também nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, pelo menos na literatura a gente não tem esse nome caracterizado como uma grande síndrome ou que esteja necessariamente associada a transtorno ansioso. Olha só, a Maria de Porto Alegre está perguntando o seguinte: boa noite, Fábio e doutor, eu tenho pânico de temporal. E o que eu devo fazer porque quando eu vejo que vai chover, aqui tem inclusive a previsão, né, que ela coloca da previsão, quando ela vê que vai chover, né, ela se tranca dentro de casa, fecha tudo e não consegue nem se mexer do lugar. É uma questão já aqui de síndrome, não? Sem dúvida, porque está criando limitação para a vida da pessoa, ela já está tendo um declínio do funcionamento e em função justamente deste tipo de quadro, onde ela já tem um sintoma psíquico e sintomas físicos também. Ela tem o chamado comportamento evitativo, né? Quer dizer, ela já deveria estar em tratamento, é isso que o senhor quer dizer? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Olha só que interessante, tem uma pessoa que está nos acompanhando em Duque de Caxias, é a Maria, lá no Rio de Janeiro. Ela está perguntando assim: doutor, eu tenho muito medo de escuridão. Isso é ruim? É um sintoma da síndrome do pânico? Os medos, todos nós temos medo. Mas quando esse medo, como um sintoma, ele realmente gera um declínio, uma limitação, aí sim é importante investigar, porque ele pode acompanhar justamente uma quebra do funcionamento global da pessoa, seja social, pessoal ou laboral. Tá. Olha, eu já estou aqui selecionando algumas perguntas que eu vou depois passar para o doutor. Pode ser, Sim, doutor? claro. Porque tem muita gente perguntando aqui assuntos muito específicos. Sim. E eu acho que vale a pena a gente auxiliar, de repente, os nossos telespectadores. Quero agradecer a todos que participaram. E, doutor, para a gente finalizar nosso papo, síndrome do pânico tem cura? Quando identificado adequadamente, tratado com começo, meio e fim, sim, é possível resolver um quadro de síndrome do pânico.
Olha, quero agradecer muito, doutor Miguel Franco, psiquiatra. Obrigado por ter vindo, foi muito bom tê-lo aqui conosco, tá? Boa noite.